Olá a todos, eu sou a Tia e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, já sabem o pedido habitual, por favor, subscrevam o canal, partilharem por um like, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a chegar a mais pessoas. E já sabem que os comentários é a forma que eu tenho aqui de interagir com vocês. Os dois livros de hoje são de géneros diferentes, mas que enquadrei um no Lúcido de Leitura, e o outro, então, o livro de dezembro do meu clube de leitura Lê com a Tita. Vou começar por aí, com o livro do Lê com a Tita. Eu tinha escolhido o livro O Ausente, de Beth O'Leary. Este foi o terceiro livro que eu li da autora. Eu tinha adorado o Apartamento de Partilhas, também tinha gostado muito da Troca e, portanto, ia aqui com algumas expectativas com este livro. Eu estava à espera que fosse, assim, uma história divertida, romântica, portanto, dentro ali do chiclete. Mas achei a história um bocadinho mais séria do que os outros. É certo que o Apartamento partilha-se também aborda ali temas importantes e também sérios, mas em termos de leveza na história, achei que a história também foi conseguida de uma forma muito leve. Neste livro, O Ausente, temos então a história de três mulheres. Sibian, eu não sei dizer, é um nome que eu acho que é celta ou irlandês, é assim uma coisa, e eu tenho muita dificuldade em dizer esse nome, a Miranda e a Jane. E nós temos essas três mulheres num dia dos namorados, à espera de uma pessoa, do Joseph Carter. Uma ao pequeno almoço, outra ao almoço e outra ali ao jantar. E nós percebemos que é o mesmo homem, é o Joseph Carter, e ele não aparece. E nós depois vamos ter a história sempre contada através do ponto de vista destas três mulheres. E nós vamos perceber ali um bocadinho melhor a dinâmica entre eles, a dinâmica enquanto ali relacionamento, enquanto casal e enquanto relacionamento. E é através do ponto de vista delas que nós vamos conhecer o Carter. Eu confesso que eu tinha iniciado a história sem saber aqui nada, não tinha lido sinopse e confesso que achei que esta história é um bocadinho estranha. Lá está, temos três mulheres a namorarem e a terem um relacionamento, uma relação com o mesmo homem. E confesso que tive aqui alguns sentimentos assim um bocadinho... acho que me estão a fazer entender. E a história vai-se enrolando, e apesar de eu ter este sentimento estranho, a verdade é que eu ia avançando muito facilmente na leitura, muito rapidamente. Eu queria saber efetivamente o que é que se passava, porque, não sei, aquilo também ali, a história soava-me ali assim que se calhar havia ali algo mais. E, por incrível que pareça, eu até estava a simpatizar com o Carter, portanto, estranho, muito estranho. A história, apesar de ter este lado mais estranho, foi fluindo normalmente. É certo que eu percebi que as personagens estavam a esconder algo, haveria algo mais para lá daquela camada que a autora nos estava a apresentar no imediato. E tinha ali também, à semelhança do Apartamento de Partilhas e da Troca, ali algumas cenas mais divertidas, algumas conversas. Houve um ou outro momento em que aquelas conversas me estavam a dar vontade de rir. E, portanto, o livro foi seguindo ali assim, apesar de não ser com aquele ar tão leve e tão divertido como, por exemplo, o Apartamento de Partilhas, a leitura foi fluindo muito bem. Até que cerca de 70% do livro, a autora dá-nos ali uma reviravolta que eu pensei, what? Eu não estava de toda à espera daquela reviravolta e, portanto, a partir dali, aquela última parte, portanto, a partir dali cerca de 70-75%, o livro, a história, ganhou ali uma outra versão e agarrou-me ainda mais. E confesso que, a sério, eu no início do livro, e conforme eu iniciei a história e ia avançando, eu estava a gostar, mas não era uma leitura que eu dissesse que apesar de estar a fazer muito bem, que era uma leitura que me fosse arrebatar tanto. E depois, aquela reviravolta que temos, já lá está a mais de metade do livro, portanto, tal como eu disse, cerca de 70%, trouxe ali uma nova visão, uma nova forma de eu encarar a história.
e tem mensagens muito, muito importantes. Eu não vou dizer qual é então o tema principal da mensagem, porque acho que se de alguma forma vos poderia induzir em spoiler, mas a sério, surpreendeu-me mesmo bastante e eu não estava à espera de gostar tanto. Ainda assim, eu acho que para mim não bateu o apartamento de partilhas. São umas 4 estrelas, umas 4 estrelas muito, muito sólidas. Seria mais, se calhar, umas 4 estrelas assim, meia. Mas, não sei. E foi muito pela esta parte final, porque no início, e por isso é que eu não dou as 5 estrelas, é porque até chegarmos àquela reviravolta, a história lê-se, mas não foi nada que me arrebatasse, que me conquistasse, e, portanto, daí achar que faltou ali assim um bocadinho para as 5. O segundo livro foi então para o meu livro de literatura. Estou-vos a falar de A Morte Quer-me Tão Bem, de Fábio Ventura. Eu tomei conhecimento deste livro, eu acho que foi numa live, numa conversa que o Fábio teve com a Dora. E não, eu ainda não li o Corações de Papel, mas toda a gente fala muito bem do Corações de Papel, do Fábio Ventura, e portanto, por que não enquadrar este livro? Eu na altura, quando vi esse vídeo, acabei por ir comprar o livro. Este vende-se na Amazon. E portanto, é aqui então temos uma personagem que é o Léo. Ele está desempregado, frequenta um centro de emprego, sente ali uma atração por uma das funcionárias do centro de emprego, e há um dia também que conhece lá uma mulher algo enigmática, que é a Lírio. Ele tem depois aqui um encontro então com a moça do centro de emprego, que é a Josephine. Aquilo não corre da melhor forma, ele fez ali numa embrulhada que pode ser acusado, e acaba por fugir, e a Lírio ajuda. Isto ainda é logo a parte inicial. Nesta fuga, a Lírio confessa que é então a personagem da morte, e portanto eu tinha ficado muito curiosa. É um livro que, ao ter esta personagem como a morte, é certo que é um livro aqui mais dentro da fantasia. Eu pensei que iríamos ter aqui uma espécie de thriller misturado com fantasia. E eu até estava a gostar, porque depois nós vamos conhecer aqui outras pessoas que não estão efetivamente mortas, não estão efetivamente vivas, foram pessoas que de alguma forma escaparam à morte, com a ajuda aqui de uma outra personagem, que é o amolador. Amolador de quê? Amolador de facas? Acho que é amolador de facas. E a morte, a Lírio, tem então a missão de convencer essas pessoas a efetivamente aceitarem o seu destino e a morrerem. E o Léo, e ela pede ajuda ao Léo. E portanto, este início e a forma como no início nós vamos conhecendo estas personagens que de alguma forma se vão processando, eu até comecei a gostar. É estranho, mas estava a gostar, apesar de lá estar da estranheza da história. Depois, aqui às tantas, começou a ser muito mais estranho. E porque estas pessoas que acabaram por escapar à morte, neste escapamento, vou chamar assim, acabaram por ganhar alguma espécie de poderes, cada uma delas poderes diferentes. E portanto, isso começou a atingir para mim aqui um nível de estranho, de uma estranheza que para mim foi assim um bocadinho surreal. E às tantas, lá está, e eu estava a encarar este livro como fantasia, que é importante, eu acho que é importante salientar que este livro pega muito assim por esta parte mais fantasiosa. Eu dei por mim, ainda acho que não tínhamos chegado no meio do livro e eu já estava aqui assim um bocadinho a achar tudo tão estranho, tão estranho, tão estranho. Eu li o livro todo, o meu nível de estranheza foi aumentando consoante eu ia avançando na história, e sinceramente houve aqui uma coisa relacionada com o Léo que eu efetivamente desconfiei. Quando temos aqui a revelação, eu já tinha desconfiado quase logo desde o início, quando houve ali a explicação da Lírio, e portanto também não foi surpresa esse aspecto. Foi uma história que efetivamente acabou por desiludir. Em termos de cada um dos capítulos, queria-vos mostrar, tem
um título que dá aqui uma espécie de introdução a esse, ao que vai passar aqui dentro do capítulo, e depois tem sempre aqui uma música que está de alguma forma aqui associada. Portanto, eu até vou ler aqui a nota que o Fábio tem no início. Portanto, as músicas indicadas no início de cada capítulo são representativas da história das personagens, contendo ainda uma relação com cada capítulo. Portanto, e eu gostei desta parte mais musical, vou-lhe chamar assim. Portanto, são músicas muito diferentes. Aqui a Lírio também está sempre muito ligada, faz muitas referências a músicas, a objetos, a coisas dos anos 90. Eu gostei dessa parte, mas efetivamente em termos de história não consegui gostar. Achei tudo muito, muito estranho. Vou dar 2 estrelas. Eu tenho muita pena, porque eu ia com muitas expectativas. Eu sei que é um livro diferente do Corações de Papel. O que eu percebi do Corações de Papel é um livro que se enquadra mais mesmo dentro do thriller. Este eu ia preparada, lá está, tendo a morte como personagem, ia preparada para uma história mais dentro ali da fantasia, mas não estava preparada para o nível de estranheza da história. É um livro que se calhar é lá está, daqueles livros completamente fora da caixa, e eu não consegui ter ligação à história. Tenho mesmo muita pena, porque eu ia mesmo com muitas expectativas. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se já leram algum dos livros, se não, mas estão curiosos, se não leram nenhum destes, mas já leram outros, quer da Betty O'Leary ou então do Fábio Ventura. O Fábio Ventura tem, lá está, o Corações de Papel, que foi o livro mais recente deles, mas ele tem, eu vou consultar aqui na parte final do livro, que ele também menciona isso. Ele que iniciou em 2009 uma série de fantasia que são os Sórbias. Também nunca tinha lido, mas eu já conhecia o nome do Fábio antes de ter surgido então o Corações de Papel. O nome do Fábio não me era estranho, apesar de eu nunca ter lido. Mas pronto, eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.